Danielzinho, os americanos podem ter inventado o rock and roll, mas a maior banda de rock and roll da história não é americana, ela é inglesa. Digo mais, a maior banda do mundo de todos os tempos. Ia lá. Vamos falar de Beatles hoje. Ô, mano, os caras tão Que delícia! Um sonho hoje aqui no canal, hein? Porra, 10 anos de 10 canal. anos, E a gente só citou marginalmente Beatles, né? Porra. No podcast, no velho podcast nosso, vocês falavam mais de Beatles porque indicavam algumas músicas e tal. Mas aqui no canal do YouTube a gente não conseguiu falar dos Beatles em si. E num canal de cultura pop, cara. Pois Eles é, são cara. extremamente influentes na cultura pop também, bom, sabe? Danielzinho foi no show do Paul McCartney, eu fui lá em Liverpool, no Museu dos Beatles, a gente é fãzaço. Vocês dois cara. fizeram a fotinha lá na Abbey rua, Road, na pô, eu fui lá, Abbey Road, A coisa que mais me emocionou na viagem de Londres inteira foi atravessar a maldita faixa deles na Abbey Road. Olha aí, mano. Mas fiquei arrepiado o tempo inteiro. Os caras são fã mesmo, sempre queriam falar de Beatles aqui, mas nunca surgia a oportunidade. Até a Dark Side Books lançar Yellow Submarine, quadrinho que adapta a clássica animação de 68. De 68. No ano passado, essa animação fez, portanto, 50 anos de idade. E aí a Titan decidiu trazer o quadrinho, que foi todo capitaneado pelo Bill Morrison, né? Bill Morrison, que é um cara meio desconhecido no Brasil, mas muito importante lá fora, É um né? cara bem experiente no meio e ele é perfeito pra fazer animação, por conta do histórico dele. Ele ajudou a fundar a Bongo Comics junto com o Matt Groening, do criador criador dos dos Simpsons, e depois saiu quadrinhos dos Simpsons. O Bill Morrison fez bastante coisa, do Futurama também. Futurama ele ajudou muito. Ele fez muito cartaz pra Disney, esteve envolvido em algumas produções da Disney, o Bill Sim. Morrison, e atualmente ele é o editor da Mad. Então a Titan encomendou dele esse projeto aí que, pô, é adaptar uma animação, e o cara tem todo esse expertise aí, Não né? qualquer animação, Não qualquer. né? A maior obra-prima das animações, eu diria. Sério, Eu Danielzinho? acho uma obra de arte, cara. É Uma mesmo? obra de arte como por conta de romper os paradigmas, assim, sabe? É. Eu não acho a melhor animação já feita, mas eu acho uma obra de arte das animações. Uma obra de arte das animações. E a Darkseid tá trazendo aqui um quadrinho num formato grande, bem maior que o formato americano, com capa dura, 112 páginas, todinho colorido, no papel de boa gramatura e tal. E você pode encontrar essa obra, inclusive, na loja virtual do Darkseid, que acabou de ser inaugurada não faz muito tempo, darksidebooks.com.br. Foi no finzinho de 2018 que saiu essa lojinha. Foi. Lá você vai encontrar tudo, Yellow Submarine, inclusive o quadrinho novo, o N, Do Stephen King. Stephen King, que saiu pela Marvel, que vai ter programa aqui no canal em breve, então já se inscreve aí pra não perder esse programa também. Você encontra lá. A loja tá caprichada, bonita, mano, que lojinha bonita, e você ganha um monte de mimo. Inclusive, nós fizemos uma compra lá e recebemos 5 marcadores de página. Mas não é só porque a gente não, todo mundo recebe. Todo mundo recebe. A gente filmou comprando na loja Darkseid, recebendo os produtos, fazendo unboxing, filmamos tudo. Tá só que foi pro Instagram. Quem segue o Pipoca no Instagram pegou. Então segue lá, gente, Pipoca Nanquim no Instagram, tá bom? E dá uma olhada no link pra você ir direto pra loja Darkseid Books, fica conhecendo a loja, compra as outras coisas legais que tem lá e de quebra recebe com um monte de mimos bacanas, do jeito que se deve. Então vamos lá, falar de Yellow Submarine. E os Beatles, E os puta, Beatles. que delícia. Olha, eu acho que a banda mais importante da minha vida, tranquilamente, assim, eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre foi um Beatlemaníaco total, assim, tem a coleção inteira de discos. Eu até ia trazer o meu Yellow Submarine, só que eu descobri que tá na coleção, que é a parte dele, tá em Bragança. No seu disco, você não, fala. eu não trouxe ele pra cá ainda, pra minha estante de O discos. Danielzinho coleciona disco. Coleciona. Inclusive, dá pra ver um vídeo que a gente fala da coleção de disco do Danielzinho. Vai estar nos cards e na tela final. Né? E meu pai sempre foi um Beatlemaníaco, e os Beatles, pô, a maior banda do mundo. Eles Por que, têm que os Beatles é chamado de maior banda do mundo, gente? Porque, Eu sou cara, leigo de música, total. Mas eu queria entender isso. Os Beatles realmente mudaram o rock and roll? Completamente. Mudaram. E por que, Ale? Mudaram a história da música, eu diria, cara. Mudou o rock and roll, mas eles mudaram a história da música. Dá pra citar trocentas inovações que eles fizeram do ponto de vista técnico e melódico, talvez até estrutural na música, mas eles romperam vários paradigmas. É tanta coisa que eles fizeram do ponto de vista cultural enquanto músicos, Cara, que transcende, cara. Quando eles não foram visionários e lançaram tendências, eles anteciparam muita coisa. Às vezes eles não necessariamente inventaram determinado aspecto musical, só que eles fizeram a ponta de lança e foram os caras que propagaram isso. Desde o primeiro disco dos Beatles, de 63, até o final da carreira, eles têm praticamente uma década aí, né? Entre 60 e 70, os Beatles dominaram completamente e era o sinônimo do máximo, assim, sabe? Todo mundo copiava eles, o mundo inteiro copiava. Copia até hoje, né? Até hoje. As inspirações dos Beatles, as ramificações da influência dos Beatles vai pra tudo quanto é lado da música. É indissociável da música mundial hoje em dia, sabe? Não tem uma frase que diz que em determinada época as pessoas sabiam mais
quem era Beatles do que Jesus Cristo. O John Lennon falou isso. O John Lennon falou extremamente isso? polêmico. Foi o próprio ele John falou, Lennon? somos mais famosos que Jesus Cristo. Foi o próprio. Foi extremamente polêmico. Extremamente polêmico. E era essa Mas banda talvez mesmo. se fosse até verdade, vai saber, né, mano? Mas naquele momento era mesmo. Naquele momento, sem né? dúvida nenhuma. E era isso, cara. Eles faziam, todo mundo passava a copiar, sabe? Caraca. Era muito rápido assim e era um negócio avassalador. Foi a primeira grande banda a ter uma legião de fãs, ter a bitomania, sabe? Todo mundo inteiro maluco, estádio. Banda a encher um estádio a primeira vez na vida foram os Beatles. São os sabe? primeiros rockstar, assim. Reza a lenda que quando eles tocaram no Ed Sullivan, durante os 4 minutos da música deles, que eles se apresentaram, diminuiu toda a criminalidade nos Estados Unidos. Nossa! Acabou, não teve crime. Os Estados Unidos inteiro, Parou. inclusive todos os ladrões e marginais, pararam pra assistir os Beatles. É um negócio colossal, assim. Então uma coisa que é fantástica nos Beatles, é a mais maravilhosa de todos, é que é uma banda que soube se reinventar completamente enquanto evoluía. Beatles é só uma evolução, é impressionante a quantidade de discos maravilhosos que eles lançam na sequência do outro, sempre evoluindo, porque tem bandas que fazem sucesso e ficam meio que naquelas pra sempre porque faz sucesso. Por exemplo, o AC/DC é um caso clássico. Que faz um bom mais do mesmo. Bom mais do mesmo durante O décadas. começo da carreira deles é muito mais próximo do rock and roll original. Sim, que total. você tem lá dos anos 50 mesmo, lá dos Estados Unidos, né? E eles realmente vão progredindo musicalmente e lançando um monte de coisa, cara. Um monte. Tudo que é coisa que eles vão trazendo pros discos deles, depois é amplamente copiado. Esse é o lance. Aquela histeria em massa já ocorreu em ocasiões, né? O próprio Elvis. Frank Sinatra teve histeria também nos anos 40, na época dele. Mas como os Beatles, puta, não teve. Cara. Não teve mais. Não teve. Foi impressionante, Caramba. né? Bom, e eu tô ligado que o Yellow Submarine é o terceiro de uma tríade de filmes que eles tiveram que fazer, né? Que foi encomendado pra eles pelo United Arts. Pro cinema, porque também teve filme pra televisão, tipo Magical Mystery Tour. Ah, tá. Pro cinema ele tinha esse contrato com a United Arts. O primeiro foi o Hard Day's Night, depois teve o Help, e aí em terceiro lugar veio o Submarino Amarelo. Só que eles estavam num momento da carreira ali que eles não ficaram tão empolgados com o Submarino Amarelo. Por isso a escolha até de ser uma animação. Que eles não precisavam aparecer o tempo todo. Eles nem sequer dublaram os personagens deles aí no filme. Eles têm outros atores e eles só fazem uma ponta no final. Porque qual que é o lance? Eles estavam num momento de carreira também completamente diferente, focado na música. Você imagina que eles tinham acabado de lançar o Sgt. Pepper's, que é o maior disco da história, quando começou a produção do Yellow Submarine. Então eles tinham que fazer esse filme, eles tinham que parar pra compor a trilha sonora pra esse filme. Só que eles estavam ao mesmo tempo saindo do Sgt. Pepper's e indo pro White Album, que também é outro colosso musical, sabe? É outra obra-prima. White Album. Então o Yellow Submarine foi um entrave ali pra eles. Eles não queriam nem fazer tanto filme e nem compor o disco. Tem uma questão... Eles só fizeram por obrigação contratual, Entendi. Tem uma questão adicional que é a seguinte: quando a United anunciou as pessoas envolvidas no Yellow Submarine, os produtores eram as mesmas pessoas que produziram o desenho animado de 1965, que é chamado simplesmente The Beatles e foi feito para televisão. Episódico. Episódico, é uma série animada. E a banda, Bruninho, naquele momento ficou extremamente desgostosa com o resultado do desenho de 65. Aí quando falou assim, olha, vão ser os mesmos caras que vão fazer essa animação. Aí foi isso que desanimou os caras. Aí o quarteto falou assim, porra, aqui no desenho falou, a gente tá num momento complicadíssimo, toca esse negócio aí em frente, mas a gente quer ter o mínimo de envolvimento possível. Então eles não dublaram eles próprios. Porque eles são desenhados, eles são os protagonistas do filme. Exato. E tal. Eles não compuseram uma trilha sonora original para o filme. O filme utiliza várias músicas que já existiam e só tem 4 inéditas. O filme sai em 68 e o disco, que era uma obrigação, sai em 69. Aí então já tinha Sgt. Pepper's, tinha o White Album e eles estavam começando a preparar o Abbey Road, que é um puta outro clássico. Aí eles decidem usar materiais, outras gravações antigas, descartadas, e só fazem 3 músicas novas pro projeto Yellow Submarine. Porque uma era uma descartada. O disco começa abrindo com a própria Yellow Submarine. Aí que não é original do filme, é de outro disco deles. Saiu no Revolver. No Revolver. O filme o tempo inteiro usa a trilha sonora de outros discos dos Beatles. E vários momentos da mitologia dos Beatles, assim. Por isso, é o filme com a melhor trilha sonora da história. É espetacular, porque é só música dos Beatles. Na sequência vem Only Another Song, uma música do George Harrison que não entrou no Sgt. Pepper's, eles recusaram, aí ele coloca nessa daí. Ela era inédita, mas era sóbria de estúdio. Sóbria de estúdio. Aí o Paul McCartney compõe All Together Now, que é uma música, assim, bem felizinha, baseada no que ele ouvia da criança, tipo em coro de criança, assim, as pessoas
ficava todo mundo cantando junto, sabe? Todo mundo Sei, cantando junto. sei. Aí ele usa essa inspiração, faz uma musiquinha bem qualquer nota ali. Eu acho legal, mas não é nenhum grande clássico dos Beatles. Aí o John Lennon compõe Hey Bulldog, que eu acho espetacular, uma puta música. Compõe pro filme também. E a terceira música composta pro filme é It's All Too Much, de George Harrison também, que eu acho espetacular. E aí fecha o primeiro lado do disco com All You Need Is Love, que era uma música que eles já tinham lançado em single, e depois ela vem a compor o Magical Mystery Tour. No lado B do disco era só orquestra Aí é uma... do George Martin. Era só orquestra, tudo que o George Martin fez de composição, o George Martin era um maestro por trás dos Beatles. Ah, era o a trilha sonora de pano de fundo do filme. São músicas lindas, só que só orquestra. Então não são nem os Beatles tocando, era a orquestra dele, uma orquestra gigante e tal, só que então tem esse lado orquestrado aí. Entendi. Então foi um disco assim que quando ele saiu, era meio esquisito. Os caras eram Sgt. Pepper's, White Album. E aí sai um disco... Comparado com esses dois que você mencionou, era um disco menor dos Beatles. Ele acaba não sendo... Ele é o único disco da discografia oficial dos Beatles que não é essencial. Não é essencial. Ele é legal, pra colecionista ele é ótimo, tem todas essas curiosidades, só que não é essencial. Mas depois eles lançam um disco compilando todas as músicas do filme, né? Ah, também. isso depois. Acho que é na década de 90 já, no especial de aniversário também. Aí é uma tem capa azul. Lucy in the Sky, tem um monte de coisa. Tem que tudo, aparece no né? filme. Eles eliminam a parte o lado B orquestrado e colocam todas as músicas do Todas filme. as músicas do Entra filme. Eleanor Rigby, Lucy in the Sky e várias outras. Agora uma curiosidade, eu contei que os Beatles não quiseram envolvimento com a produção por causa dos produtores. Quando eles viram o resultado Então, eu ia chegar final, lá. Aí eles amaram. Esse é o pulo do gato. Eles gostaram tanto que aquele epílogo em que a banda aparece, eles quiseram fazer. Quiseram Ela não fazer. fez isso. Eles foram surpreendidos, então, pela produção do filme. Caramba, Eles que Ficaram loucura. felicíssimos. Felizes. Porque é sensacional, sabe? Você o visual do filme é lindo. O visual, todo o design de personagens e tal, foi criado por um artista alemão, o Heinz Edelmann. E é bonito demais. A animação ela é muito bem escrita. Tem piadas, tem sacadas absolutamente geniais. Sim. E aí eles viram aquilo e, pô, ficou bom pra cacete. Vocês fizeram um puta de um trabalho. Tem um monte de trocadilho. Agora a e gente tal. quer ter um pouco mais de associação a isso daí. Eles topam fazer a cena final. Só que chega a cena final, eu tô ligado, já não tinha verba, Não né? tinha budget Não tinha- e não tinha tempo mais, porque tinha que estrear no cinema essa estrear. parada. Aí era pra eles aparecerem e ter vários efeitos lisérgicos, várias psicodelias de pano eles. de fundo com eles e tal. Só que os caras não tinham dinheiro nenhum. Então eles aparecem com uma roupa preta no fundo preto, Num fundo fazendo preto. umas piadinhas e termina o filme. Termina. Pelo menos eles estão agora intrinsecamente associados ao projeto, né? Tirando as músicas. E eles amaram o filme justamente por causa desse tom lisérgico que você falou aí, que eles então, queriam na cena deles. Por que eu falei lá no começo do episódio que é uma obra de arte? Porque é a epítome de muita coisa que acontecia na década de 60, dessa psicodelia, do paz e amor, dos hippies. É um puta de um filmaço. Você Aquele tem momento flower power, né? você tem toda a pop art aí que se desenvolve na década de 60, o Warhol, o Lichtenstein, essa galera pensando, misturando cultura pop com arte, valorizando inclusive os quadrinhos. O Warhol, o Lichtenstein faz isso, né? Pega elementos dos quadrinhos e levam para os museus, assim. Tem todo esse momento da cultura pop, da pop art. Pô, essa animação você assiste, parece que você tá vendo um desses quadros, desses doidões fantásticos aí, animado o tempo inteiro. Inclusive as cores, né? As cores. Ele é completamente lisérgico. Ele é completamente calcado na pop art, no que estava acontecendo, sabe? Uhum. Você vê que Tem- é um negócio artístico mesmo. E você tem umas metáforas rolando lá que é um barato, né, cara? Você tem um vilão bem claro, tipo, parece um super vilão de quadrinhos mesmo, que ele invade um país e ele mata a cultura desse país, né? E é algo que estava aparecendo, é algo que está acontecendo no momento da Guerra do Vietnã. Está acontecendo isso também, tinha a discussão mundial sobre invasão ou não invasão de países e tal. Então tem um reflexo político rolando. Eu acho muito emblemático isso de um vilão invadir e matar aquela cultura. Você mata a cultura por meio da música, né? Ele congela. Você lembra disso? É basicamente a sinopse bem básica, aproveitando pra gente falar um pouquinho da história do Yellow E Submarine. lembrando que o quadrinho segue de perto a animação. Arrisca, Arrisca. tá tudo aqui. Tem Pepperland, que é uma cidade maravilhosa, espetacular, onde reina paz e harmonia. E todo Pepperland mundo... vem por causa do disco anterior? Sgt. Sgt. Pepper. Pepper? Ah, tá. Inclusive a banda que toca o tempo inteiro em Pepperland, manter as pessoas felizes e alegres, é a Sgt. Pepper. E a Sgt. Peppers. Ah, legal. Aí tem esse lugar maravilhoso, esse ambiente extremamente agradável, Totalmente onde todo em mundo paz. é feliz, em Todo paz. mundo feliz. Eles até falam que a paz deles era eterna, duraria pra sempre. Talvez até mais do que isso, né? Falado. Só que eles são cercados lá por umas montanhas esquisitas, onde vive um povo azul que é totalmente maligno e detesta a música. Tipo os Blue Minions, né? São os malvados Blue Minions. azuis. Os malvados E aí azuis. o capitão, o general dos malvados azuis, decide empreender um ataque à Porque cidade, ele não a Pepperland. gosta da felicidade Não gosta, que ele vê. ele detesta a felicidade alheia. Detesta. Sabe esse sujeitinho? Tem muito sujeitinho assim. Tem muito
muito malvado azul hoje em dia. Ele vê os caras tudo felizes lá Bota embaixo zóio gordo. e não quer que eles sigam felizes. Você não quer deixar ninguém feliz. Aí ele vai lá, Com um exército maluco pra caramba. completamente maluco. Uma luva gigante. Não, a luva voadora A é luva voadora, impagável, cara. Sensacionais. Esses personagens são sensacionais. Ele tem uma criatividade sem tamanho. E ele vai petrificando os músicos. Ele né? vai deixando o mundo inteiro azul, Ele cinza. petrifica a banda para de tocar. A banda parou de tocar, parou de se espalhar a cultura e a felicidade. E a felicidade. As pessoas ficam inócuas lá. Aí o Old Fred, ele consegue escapar de Pepperland, a mando do prefeito. E ele Num vai submarino amarelo que ficava lá como se fosse uma pirâmide, uma coisa de adoração deles lá. Ficava o submarino amarelo, ele consegue entrar nessa parada. Atravessa o oceano. Atravessa vários oceanos. Porque ela fica não sei quantas 1000 léguas abaixo do oceano, a cidade, né? Aí ele chega até Liverpool. Vai parar em Liverpool. Encontra o Ringo Starr, que tá deprimidão lá, tá meio chateado. Tá andando e tal. de boa. Aí ele fala pro Ringo, o Ringo concorda, fala, bom, só preciso Ele chamar pede meus- ajuda. Pede ajuda, só ele preciso... pede ajuda. Eu te ajudo, mas eu preciso chamar meus amigos. Aí ele convida John, John. Paul e George pra entrar no submarino amarelo, voltar pra Pepperland e resolver essa situação. E resolver A essa Só sinopse é que, essa. só que o retorno é uma epopeia digna de Odisseu, né, cara? Então, É muito isso que é maluco. maravilhoso. Eles montam no submarino amarelo e vão passando por um monte de perrengue no Nossa. caminho. vão passando pelos mares aí. Pelos né? mares. Tem diferentes mares. Tem o mar do monstro, tem o mar da ciência, tem o mar dos buracos, tem o mar do nada, tem vários mares e eles vão passando. E cada uma desse segmento aí toca uma música dos Beatles e funciona meio como videoclipes, inclusive. Toca às vezes a música inteira, né? E passando por esses perrengues aí, mudando o visual, uma coisa bem imaginativa mesmo. E aí uma coisa legal também, que aí a gente tá falando um pouquinho do enredo, ele tem um enredo, de novo, do caldeirão de referências que esses criadores aqui bolaram e colocaram no filme. Próximo, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, que você tem uma entrada num mundo completamente diferente, que as regras da realidade são completamente as avessas. Tudo pode acontecer no Submarine. E você nunca consegue esperar o que vai acontecer Prever depois. o que vem a seguir. É completamente É surreal. completamente A sequência, surreal. a sequência dos buracos é incrível, é inacreditável. Maravilhosa, E a espetacular. história, ela é escrita pelo produtor, que é o Al Brodos, baseado também nas músicas originais, né, do Paul e do John. Os roteiristas originais, eu vou ler aqui porque eu não lembro do nome de todo mundo, é o Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelsohn e o Eric Segal, com a ajuda do Roger McCogue, que só foi contratado para escrever as piadas e os trocadilhos. O filme é engraçadíssimo, cara. Dirigido pelo George Dunning, que acho que é o único longa-metragem do qual ele é acreditado. Ele fez vários curtas e vários episódios de algumas séries, mas se eternizou como diretor do Yellow Submarine. E aí quando eu falei agora da Alice no País das Maravilhas, esses caras aí envolvidos, eles eram tão antenados com o que estava acontecendo no momento como um todo, por exemplo, que eu tenho certeza, isso daqui não é declarado em lugar nenhum, mas se você olha, você percebe que eles pegaram muita referência desse artista, desse quadrinista aqui, o Guy Pelaert, que é um francês. Ele foi fundamental para os quadrinhos da década de 60 para mostrar novas possibilidades. Junto com o Moebius e com o Druillet, ele é um dos grandes nomes aí dessa explosão criativa dos Pau quadrinhos. com Druillet e Moebius? De importância, de importância. mudar e perceber e chacoalhar o que eles conheciam de linha clara, do padrão do quadrinho francês. Da hora. E aí você pega esses aventuras Quadrinho de Jodelle bonito, que eu Danielzinho. trouxe, até a capa já remete às cores, inclusive. Sim, né? remete muitas cores do filme também. Aí você vê a arte dele, Olha aí, remete Denezei. completamente a esse clima de Licérgio, verdade. por conta das cores, por conta do traço. E curiosamente, esse quadrinho aqui ele lançou em 66. Então, 2 anos antes do filme sair, Do né? filme sair. Os Beatles até fazem uma ponta, eles aparecem numa piscina aqui, ó. Aparece os quadros e tal. legal. Que Então, legal. era um quadrinista de vanguarda, um cara muito diferente do parâmetro. E eu tenho certeza que serviu de inspiração, sabe? Nesse clima da arte mudando todos os paradigmas, incorporando a coisa das drogas, das viagens místicas e tudo mais em produções artísticas, né? Uma coisa bacana é que a animação brinca muito com as possibilidades que uma animação oferece. E o quadrinho da Darkseid adapta essas possibilidades. Isso é muito legal, porque E traz pro meio dos quadrinhos. traz pro meio dos quadrinhos. Legal, né? Muito bacana Porque isso. a animação só é genial mesmo porque eles brincam com todos os conceitos que eles conheciam de desenho animado antes. Assim. Ela não é uma animação perfeita como a Disney fazia na época, por exemplo. Ela é uma animação até limitada às vezes. Você compara, por exemplo, sei lá, Fantasia e Yellow Submarine. Fantasia veio 20 anos antes. É um banho, né? É um que banho. Fantasia dá. É uma animação Não dá. muito limitada. Só que os caras tinham essas sacadas geniais de saber usar o meio, subverter e fazer coisas completamente Quebrar a novas. quarta parede Quebrar também. a quarta Quebrar. parede. Quebrava pra caramba. Mas, por exemplo, tem um caso aí que eles ficam no mar do nada que você falou. É. Porque vem um homem aspirador
Esse monstro é maravilhoso. Um dos monstros que tá num dos oceanos e começa a sugar tudo. No Mar dos Monstros tem esse monstro aspirador Esse aí. monstro aspirador. E ele começa a sugar tudo. E aí quando ele suga tudo, sobra nada. Eles ficam no meio do branco mesmo. E no quadrinho, ele vai sugando tudo, a ponto de sugar a página, cara. Então o Bill Morrison desenha a página sendo puxada, entrando e ficando tudo branco, tá ligado? Então ele sabe transportar essas viagens, essa psicodelia do filme pro quadrinho, pras páginas de história em quadrinho. A cena quando o general dos Blues lá aparece, ele também aparece rasgando a página. Rasgando a página, entrando com tudo. Cara. O Ringo, quando decide entrar na aventura, ele mesmo vira a página do quadrinho. Tem algumas boas sacadas. Ele tá no canto virando a página assim, né, cara? É verdade. Tem boas sacadas. O Bill Morrison, ele é auxiliado pelo Andrew Pepoy, pelo Tony Rodrigues, e tem cores do Nathan Kane. E o Nathan Kane soube usar as cores muito bem, remetendo ao original e tudo mais. Sim. Esse Pepoy aí, cara, eu achei curioso, porque eu lembrava o nome dele, depois eu fiquei puxando a memória aqui, ele fez muito o João das Fábulas, cara. Trabalhava nisso. Pepoy, ele fez algumas coisas pra Vertigo e tal, e eles auxiliam, então, o Bill Morrison a fazer a adaptação, E né? tem umas páginas absolutamente bonitas, Bruninho. Você não achou, cara? Claro que eu achei, pô. Nenhuma é igual a outra, Alexandre. Nenhuma página é igual a outra. Eles não ficam só trabalhando com quadrados, né? Os quadros, os painéis têm formatos diferentes a cada virada. Nunca é um formato igual. Hora é redondo, hora é, sei lá, num tracejado esquisito, hora é um formato de uma moldura clássica de quadro, assim, de museu, saca? E tudo interconectado, tá ligado? A arte não fica presa a quadro. A página inteira é um quadro por si só, saca? Apesar de estar dividida em vários quadradinhos, Tem vários momentos, tem vários elementos que vão acontecendo que unem simultaneamente. tudo. Simultaneamente, exatamente. Por exemplo, no filme tem uma hora que pedem pro Ringo, se não me engano, apertar os botões do Yellow Submarine pra ver o que faz. E aí ele canta 4, 3... 1, 2, 3, 4... ele canta musiquinha. E aqui na página você vê esse momento isolado, ele apertando o botão. Só que solto na página tem a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, né? Deve ser muito mais legal, não foi o que eu fiz, mas acredito que deve ser muito mais legal você ler o quadrinho ouvindo as músicas, né? Faça isso. Deve ser muito melhor. Vai complementar a experiência. Se o cara ouvir na ordem do álbum, ele tá ouvindo na ordem certa do filme? Não, porque no filme tem, por exemplo, a primeira música que toca inteira no filme é Eleanor Rigby, que não tem no disco. Nem no disco da década de 90? Não, aí é depois. Eu não, acho que esse disco aí eu não lembro, mas acho que ele abre com Eleanor Submarine. A ordem das músicas vai ser diferente. Só que eu acho que a diversão aí é ouvir um disco mais maluco dos Beatles. Você não precisa pegar só Eleanor Submarine. Eu acho que funcionaria muito bem se você estiver ouvindo o Sgt. Pepper junto. Pra dar só aquela ambientação e dessa licergia que eles estavam no momento. Entrar no clima, né? Vai entrar no clima, né? Pode funcionar muito bem. Eu fiquei com dúvida, quando anunciou esse quadrinho pela Titan lá fora, eu falei, puta, como é que os caras vão adaptar essa animação aí? Que é difícil, impossível, né? É impossível, é inadaptável, né? Funciona muito bem. E aí conseguiram, cara. Ficou bem maneiro mesmo. Muito foda. Mesmo a sequência do Mar dos Buracos, do jeito que ficou no quadrinho... Ficou massa. Ficou massa pra caramba. Vai funcionar muito melhor pra quem tem a bagagem dos de já Beatles ter visto. aí. Pros fãs dos Beatles, vai funcionar muito melhor. Porque tem diálogos também. Tem coisas, por exemplo, a tradução, se a pessoa não tiver muito ligada, quando fala em inglês, você remete na hora na frase da música mesmo e você faz a associação. Em português, o cara tem que traduzir. Se você souber o que significa as músicas dos Beatles já traduzidas, aí funciona, você vai entender tem algum exemplo, quais são as assim? referências. Tipo, aqui, ali, em qualquer lugar. Tem uma hora que fala no quadrinho, aqui, ali, em qualquer lugar. Se eu falo Here, There and Everywhere, na hora você remete os Beatles. Tem a música. Sabe? Here and There and Everywhere. Então, se a pessoa tiver essa bagagem, se for um fã dos Beatles, vai curtir muito mais o quadrinho, não tenho dúvida nenhuma. Tem uma hora, por exemplo, que eles falam help. Help, H de não sei o que, E de não sei o que lá, L de não sei o que, P de... Não. Help. Que é uma música também dos Beatles. E aí, ocasionalmente, ficou traduzido como ajuda ou socorro, o que quer que seja. Ajuda, é verdade. Então, se você tiver noção do que tá falando as letras dos Beatles, vai funcionar melhor. Pra um fã dos Beatles, igual vocês dois, é um negócio obrigatório de ter na coleção, né? O Danielzinho não vai nem guardar na coleção de quadrinho dele, vai guardar na coleção de discos. Eu acho que eu vou guardar junto Você com tem os lá um livros monte de livro de música, de tem. disco e tal, né? Tem um monte. Livros que falam sobre música e tal. Isso se encaixa melhor nesse cantinho da sua casa, por exemplo, né, mano? E já existia uma adaptação para os quadrinhos anteriores, não existia? Cara? Existia. Em 68 mesmo saiu só que muito mais convencional. O desenho daquele José Delbo. José Delbo, sim. Bem convencional. Trabalhou pra DC. Saiu pela Gold Key.
mas nem se compara essa Nem daí, se compara cara. com isso aqui, né? Muito mais quadro a quadro e tal. Isso aqui, pra quem gosta de surrealismo, vai pirar e vai ficar babando, né? Cara. Pra quem gosta de ver experimentalismo em páginas de quadrinho, né? O cara se desdobrando pra inovar, vai pirar. Porque o que tem de inovação aqui, o que tem de recurso que você não encontra num quadrinho tradicional, não é brincadeira, Uso né? de Tem uma muito. onomatopeia muito bom. Uso de onomatopeia, uso de balão, balão. né? Todo o recurso, a narrativa gráfica, o cara vira de ponta cabeça, chacoalha e explora o máximo possível para poder adaptar o quadrinho, certinho. Bruninho, ele não se vê obrigado a seguir convenções lógicas, assim como a animação não segue, e as regras aplicadas ao mundo empírico Não vale? não valem, tem apelação total. Por isso que o Daniel no começo do vídeo usou o termo lisérgico. É isso, cara, é lisérgico total. Teve uma hora que você falou que eles estavam antenados até no negócio das drogas. Você falou assim uma coisa agora há pouco. Ah, sim, tem-se uma cultura das drogas. Das aí, drogas. Né? Nos 60 é quando se descobre o LSD. O LSD e tal. E eu ouvi muitos relatos de fãs da época dizendo que assistiam o filme... Não só da época, não só da época. Assistiam o filme puxando cara. Diz que isso é outro, assim. Eu já assisti esse filme várias vezes. Não posso falar mais a partir Não vamos daqui. falar mais nada, né? Mas os Beatles nem se fala, né? Eles influenciaram tudo e todos. O Submarino Amarelo, ele repercute até hoje também, hoje. sabe? Ele vira Lego, ele vira... Tá em jogos de videogame, Até ele tá... os pelúcia tem Pelúcia, nele, tá action com boneco, figures. action figure, ele é constantemente referenciado em séries de TV, em outras músicas, em animação mesmo. O próprio Simpsons homenageia, Futurama homenageia. Ele tá totalmente interligado ao que a gente gosta da cultura pop. assim. Ele é a representação máxima do pop art, do surrealismo, da licergia, da contracultura. Ele é uma representação muito forte em todos esses segmentos aí. E o Submarino é muito representativo, porque o Submarino chega em Liverpool, que foi durante anos o maior porto da Inglaterra. Da Inglaterra não, chegou a ser o maior porto da Europa até o século XIX e depois da Inglaterra, né? Um lugar representativo nesse sentido. Então, você pega um submarino chegando lá, é um barato também. Cara, mas não é um submarino qualquer, não é um a submarino animação doido. do submarino chegando em Liverpool, puta que eu pariu, tocando demais, Eleanor cara. Rigby, É demais. espetacular, é uma das coisas assim, de lembrar eu me arrepio. E ela também é influente pra caramba, o Yellow Submarine como um todo é muito influente no mundo. O Terry Gilliam, no Monty Python Fly Circus, ele usa várias vinhetinhas, várias montagens de animação muitíssimo parecida com o que os caras fizeram aí, sabe? O próprio humor do Monty Python muito sai do que os Beatles fizeram no Yellow Submarine e constantemente nas entrevistas, porque os Beatles eram muito criativos, eles tinham muitas sacadas na hora de dar uma entrevista, de falar. Os próprios filmes anteriores têm muito disso, sabe? Eles eram ótimos em contar histórias. Ele sempre deixava o jornalista saia justa, assim, né? Completamente, Aquele humor eles quebravam a cínico perna deles, do... né, cara? É. Humor cínico... O humor britânico extremamente afiado, às vezes nonsense, sabe? E acho que muito do Monty Python eles pegam disso daí. Sarcástico pra caralho. Tanto é que quando eles se conhecem, ficam amigos, assim. O George Harrison aparece em filmes do Monty Python. Os Beatles chegaram a financiar filmes do Python. Existe essa ligação muito forte aí, sabe? E o legal é que mesmo aqui no quadrinho, quando vocês forem pegar pra ler ou ver o filme, vocês vão perceber que é tudo muito maluco, né? Muito. Maluco pra caramba, não chega a fazer sentido. Realmente é surreal ao extremo, assim. Só que os próprios personagens dos Beatles agem como se soubessem exatamente o que está acontecendo. Sim, eles se comunicam normalmente. Um fazendo referência, fazendo uma piada e depois já puxa outra e tal. É um papo completamente maluco, só que eles lá estão tranquilos. É o mundo deles aqui lá. Mano, essa viagem, essa imprevisibilidade do que acontece nessa licergia total faz parte do cotidiano deles. Exato, a imprevisibilidade é pra nós enquanto público, porque pros personagens não tem imprevisibilidade nenhuma. Eles vão reagindo naturalmente a tudo que acontece e é jogado contra eles, né, cara? O Ringo foi ejetado do submarino e agora está cavalgando aquele monstro gigante. Ringo. Sabe, umas coisas assim. Pois é. Só o Ringo mesmo. Só o Ringo mesmo. Pô, tem uma piada aí que eu acho espetacular, que quando eles estão nos buracos lá, o Ringo simplesmente pega um buraco pra ele e põe no bolso. Aí ele fala assim, eu tenho um buraco no meu bolso. E poderia ser só uma piada, só que isso tem um funcionamento pra trama depois. No final, muito do que é resolvido é por conta do buraco do Ringo no bolso. Que tá no bolso, né, mano? Mas tanta sacada genial que não dá nem pra ficar enumerando assim. Eu recomendo assistir a animação hoje, o quanto antes, porque é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa, cara. E o quadrinho é bem legal também. É bom saber que tem um pessoal trabalhando adaptações com o carinho que elas merecem, né? Porque é muito fácil você falar assim, porra, vamos pegar Yellow Submarine e transformar num quadrinho pra ganhar uma verba em cima disso?
Vamos! E aí o cara capitaliza em cima do nome e foda-se se ficar bom ou não. Mas aqui não, o Bill Morrison tratou o projeto com carinho, cara, de um jeito que eu acho que ninguém mais faria, assim. Ainda bem que acertaram, foi o Bill Morrison, fez certinho, com respeito e com capricho e com o mesmo ritmo que a obra merece. E ele não quis inventar, não contou história a mais, não contou história a menos, não quis refazer os personagens. Subir no nome do filme, assim, nada, né? Ganhar espaço no nome dos outros. Adaptou tudinho, só que pra quadrinhos, sabendo usar a mídia quadrinhos. Antes de acabar esse programa, tem uma curiosidade também, tem muita curiosidade, né? Beatles é curiosidade pra todo quanto é lado. O Submarino Amarelo, a capa do Yellow Submarine, tem o John Lennon levantando a mão assim, ó, e é uma das primeiras vezes no rock que tem esse registro do símbolo que se eternizou. Ah, é? Só que virou símbolo do metal, do rock sim, and roll assim, total, assim, né? E na capa do disco tá assim o John. Reza a lenda que era que o cara, na hora de fazer do desenho lá, se confundiu e era pra fazer paz e amor. E aí usou os dedão, achou legal fazer assim. Ele até aparece, acho que na capa não, na capa do quadrinho mas não. ocasionalmente ele aponta pras coisas assim e tal. Aí ficou. E talvez seja a gênese desse símbolo aí. Me falta dados, mas é um dos primeiros registros. Que da hora, cara. Bom, pessoal, Yellow Submarine da Dark Side Books, obrigatório pra fã de Beatle e pra quem não conhece, dá uma olhada. Pode ser uma boa também ler enquanto assiste o filme, viu? Igual eu fiz com o Creepshow do Dark Side. Não, assista o filme, leia ou leia leia e assista o filme ao mesmo tempo, aí você vai ficar completamente maluco e tem grande chance do seu cérebro virar uma geleia completa. Então, não faça isso, uma coisa de cada vez. Dose bem as coisas, sempre. Mas complemente sim uma coisa, o quadrinho merece, com música dos Beatles. Com música faça dos isso. Coloca aí um disquinho dos Beatles e lê o quadrinho. Vai, Lanzi, ele sabe o que ele tava falando, viu, gente? Então é isso, mano! Deixa o seu like aqui, dá uma passadinha na descrição para não perder os nossos links, beleza? E nos vemos no próximo vídeo. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho. Se não se inscrever no canal e não ativar o sininho, aí você não vai ver a gente no próximo vídeo, você não vai saber quando ele saiu. Então já faz isso agora para não esquecer. Tchau! Tchau!